Pessoal que assiste o nosso canal Futebol Ilimitado, eu estou de volta aqui para mais um Opinião, nosso quadro aqui, né, onde nós dizemos o que achamos sobre certas coisas que acontecem no futebol. E nesse Natal nós tivemos a surpreendente, né, notícia da demissão de Thomas Tuchel, do comando técnico do Paris Saint-Germain, do PSG. Eu sempre deixei claro aqui no canal a minha postura em relação ao trabalho do Tuchel. Acho e considero que o Paris Saint-Germain, pelo material que possui, né, pelos jogadores que possui, poderia estar apresentando mais futebol. Chegou à final da Champions League na temporada passada, sim, é verdade, mas pelo potencial técnico que o time tem, poderia ter feito uma final melhor, menos individualizada, né, porque muitos se caem no conto de que o time chegou longe, então o trabalho do treinador é bom. Nem sempre, às vezes você vê em determinadas partes o time é muito pouco coletivo. O Paris Saint-Germain, ele é pouco coletivo, ele vem sendo pouco coletivo. Teve trabalho nessa fase de grupos. Tudo bem, aí você vai me dizer, não pegou o grupo mais fácil. Sim, não pegou. Tinha o Leipzig, que é um time competitivo, aplicado, né? Um bom trabalho técnico. E o Manchester United, que apesar de não estar lá tão bom assim, né? É um time que tem camisa, então deu ali até certo trabalho na primeira partida, na primeira rodada. Para quem não lembra, Tuchel foi treinador do Dortmund e lá ele sempre foi contestado, né? Desde os primeiros dias até os últimos dias dele, foi contestado numa decisão de semifinal de Liga Europa contra o Liverpool, foi contestado por não conseguir peitar o Bayern de Munique. Aliás, o Dortmund não vem peitando o Bayern de Munique já há algum tempo na Bundesliga, né? Mas em momentos que se esperava mais do Dortmund, ele não conseguiu apresentar esse algo a mais. Algo a mais que talvez precisasse o PSG para colocar aquela ponta do dedo na água, né? Para colocar o Paris Saint-Germain realmente com postura de campeão europeu, que é o que o investimento pede, né? Que é o que se deseja muito lá em Paris. Mas o que me deixa estarrecido, e até de certa forma recebi com muita curiosidade essa demissão, buscando até pelos motivos, foi que ela saiu, né, antes do Natal, antes do final do ano, pouco antes também da abertura, né, de transferências no mercado europeu, após uma goleada, né, sobre o Strasbourg, pela última rodada do campeonato francês, né, a última do turno, 4-0, com muitas reservas, né, por exemplo, o caso do Pembele, que fez gol, Mbappé também deixou a sua marca. E apesar de Tuchel ter um bom vestiário, os jogadores são muito dedicados em relação a ele, né? Nessas 2 temporadas que ele pôde treinar inteiras, né, do Paris Saint-Germain, a gente percebe que ele tinha uma boa relação com o elenco, com o Neymar, né, que por várias e várias vezes pensou em sair e não saiu. Ouvi muito que talvez o treinador tenha sido um dos culpados pela boa relação com os jogadores. O estilo de jogo parecia agradar, lhes agradava, né? Apesar de ser muito diferente do que se imagina, porque nós aqui assistindo de fora temos uma dificuldade para uma percepção da maneira do time jogar, se joga no contra-ataque, se joga com posse, ele é muito variável, ele muda de acordo com cada adversário, mas não tem uma relação concreta, a gente nunca sabe se por parte da questão técnica, que o time já está jogando dessa maneira, ou se são os próprios jogadores que decidem dentro do campo. Isso é muito complicado para qualquer treinador, né? Ainda mais um treinador que não tem um peso internacional, né? Uma fama impressionante, né? Você, olha, esse Tuchel ele joga desse jeito, ele gosta de jogar com 2 zagueiros, 3 zagueiros, até porque ele já mexeu muito, né? Marquinhos já foi volante, já foi zagueiro, o Kerr, que é zagueiro, já foi lateral, Florenzi já foi ponta, Ander Herrera já foi ponta, ou seja, os jogadores mudam muito de posição com ele. Ele já fazia isso no Dortmund antigamente. Porém, a questão é que nós tínhamos a dificuldade de entender a maneira que o Paris Saint-Germain desejava jogar. E essa tem sido a grande cobrança da imprensa francesa, da imprensa de fora, em relação ao Paris Saint-Germain de Tuchel. Campeão francês, né? 2 vezes com ele. Então fica difícil da gente entender a maneira que o Paris Saint-Germain deseja jogar. Pois bem, vamos lá. Pontos colocados aqui. A relação que realmente esfriou dele foi com o Leonardo. O Leonardo é um dirigente do Paris Saint-Germain, para quem não lembra, Leonardo, que foi jogador da seleção brasileira, do Flamengo, do Paris Saint-Germain,
ele é diretor técnico diretor de futebol, mais certo, né? Do Paris Saint-Germain. E problema de relação com o Leonardo, apesar de ser uma boa pessoa, ter um bom caráter, não é a primeira vez. Nós já tivemos notícias de problemas de relação dele no Milan, quando ele também fez a mesma função. E digamos que ele tem um poder de influência muito forte no clube parisiense. E se tiver algum atrito com o Leonardo, é certo de que o treinador, ou se fosse um jogador, um atleta, alguém da comissão técnica, entre um e outro, né, quem sai não é o Leonardo, é o outro da discussão. Mas aí eu começo a ver algumas semelhanças que poucos reconhecem, né, do futebol europeu com o futebol brasileiro, em que muito se discute a dificuldade, né, de se manter treinadores no comando técnico por muito tempo. Acho até que o Paris Saint-Germain teve bastante mesmo paciência com o Tuchel. Em várias oportunidades ele poderia ter sido mandado embora e não foi. Por exemplo, como mais ou menos acontecendo situações parecidas ao treinador antecessor no Paris Saint-Germain, o Unai Emery, após aquela eliminação vexatória para o Barcelona de 6-1, o Unai Emery foi mantido. O Paris Saint-Germain, ele meio que sinaliza para a permanência de treinador pelo maior número de tempo possível, né? Isso é bom, interessante, é uma filosofia que a gente respeita. O momento em que ele é demitido é que é bastante discutido, né? E claro, a gente fala de Paris Saint-Germain, quer englobar toda a Europa, mas só para dar um exemplo, né, de que muita coisa lá é parecida com a de cá. É uma decisão estranha, demissão após uma vitória. Muito se fala que há um acerto com o Pochettino, que eu acho muito pouco profissional, né? Um acerto antes mesmo de se ter ali o desligamento oficializado por parte do Paris Saint-Germain. Mas fica essa questão, porque o Pochettino está livre desde aquela saída dele conturbada no Tottenham. E talvez a vontade de ter Pochettino no Paris Saint-Germain tenha falado muito mais alto, né? Afinal, eles não queriam perder tempo, né? Tem muito time aí de olho no Pochettino, ex-treinador do Tottenham, argentino, jovem treinador, mas que já tem aí um trabalho longo com a camisa do Tottenham. E digamos que, apesar da ausência de títulos, bastante louvável, na busca por uma filosofia, né? Por uma característica, por uma ideia de jogo bem clara, bem definida, que faça o Paris Saint-Germain ser mais competitivo para a sequência da temporada. Tem Barcelona na fase de oitavas da Champions, que é o que realmente interessa lá em Paris, né? O campeonato francês, apesar de estar em terceiro lugar, né, não teve um bom início, foi meio irregular, né? Perdendo para Lyon e Olympique de Marselha, alguns duelos ali considerados duelos grandes, né? Para o Mônaco também. Então o Paris Saint-Germain não começou bem o campeonato francês, por isso está nesse momento em terceiro lugar, o que não justifica, né? Porque, convenhamos, é muito começo de campeonato e o Paris Saint-Germain já abriu reações parecidas com essa, fechando o coroando com o título francês. Então eu não creio que esse seja o motivo, né? Apesar de qualquer motivo, seja lá má relação com o Leonardo, o futebol com dinâmicas diferentes, na cada partida ninguém consegue enxergar o que deseja o Paris Saint-Germain nas partidas, se é pouca posse, se é muita posse, se é toque de bola, se não é, se é muita individualidade ou não é. A dificuldade de se encontrar, né, uma imagem, um desenho no time do Paris Saint-Germain, né, que normalmente joga com 4-4-2, com dois jogadores abertos, dois mais centralizados e dois volantes, onde o meio participa muito pouco do jogo. Ou se realmente a tag é Pochettino neles, Pochettino no PSG, hashtag Pochettino no Paris. Se for essa, eu acho que é ainda a mais antiprofissional de todas, porque, convenhamos, né, ficar ali costurando um treinador, quando você já tem lá um empregado, né, devidamente com contrato, não acho legal a postura do Paris Saint-Germain, não. Mas é a escolha, né, a decisão, só, acho, né, precipitada, né, pelo fato de ter sido tomada justamente agora. O Paris Saint-Germain vindo de vitória, no meio do Natal, né, se fosse para demitir, deveria ter demitido antes, né, não ter demitido nesse momento. Pelo menos essa é a minha opinião. Qual é a sua? A gente se vê na próxima, pessoal. Valeu!